família. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado pelo teu filho Jesus, que nos deu a vida, Senhor, através da sua morte. O Senhor nos deu vida. O Senhor nos libertou através, Senhor, da cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Deus, por tão grande salvação, por tão grande amor, porque a tua palavra diz que o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. Então nós te agradecemos, Deus, pela tua bondade, pela tua salvação, pela tua graça, Senhor, que é um favor imerecido, que nós não merecemos. E nós queremos te pedir, venha abençoar cada ouvinte, Senhor, aqui nesta reunião. Estende as tuas mãos, ó Deus, para abençoar cada, Senhor, lar, onde essa palavra, onde essa transmissão, Senhor, chegar, que o Senhor abençoe com graça, confortando, trazendo, Senhor, alívio das tensões, das tribulações, porque a tua palavra ela tem esse poder, Deus, de quebrar, Senhor, o jugo, Senhor, pesado que está sobre nossas costas. Deus, que o Senhor venha, Senhor, nesta manhã, trazer, meu Deus, alívio, porque a tua palavra, Deus, diz que tu, Senhor, dá um fardo, Senhor, que é leve, que não é pesado, Senhor. O Senhor tira o fardo pesado e coloca, Deus, um alívio sobre a nossa vida. Então, Senhor, estende as tuas mãos e abençoa, Senhor, cada lar, cada ouvinte nesta manhã. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, quem será o preletor de hoje que trará a palavra aí? Para nós que estamos aqui também, os amigos que estão nos acompanhando. O salário do pecado é a morte. Amém? Vamos refletir, amém, né? Vamos sim. Eu, antes de tudo, né, bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando, aos colegas aqui de bancada. Bem-vindas aqui ao nosso colega Everaldo, nosso sócio amor, futuro contratado do Ebenezer Online, né? Eita Deus. Que em breve estará aqui nessa bancada aqui também, dando a sua palavra e entendimento aqui do que Deus tem falado ao nosso coração. Eu coloquei como tema o fruto do pecado, né? E aqui eu quero dar esse esclarecimento antes de iniciar a palavra, porque está relacionado com Gênesis 3, que é onde ocorre a queda do homem. Foi lá quando Eva comeu do fruto e deu a Adão, né? Então por isso que eu coloquei o fruto do pecado é a morte. A Bíblia diz claramente, né, também que o salário do pecado é a morte, né? Aí eu faço esse esclarecimento aqui para as pessoas entenderem que aqui é o tema, não é relacionado com aquela passagem bíblica, tá certo? Mas que tem ligação, né? É no sentido da colheita que você faz quando você peca. Então, para iniciar esse tema, nós vamos aí para a Bíblia, né? Porque ele é o nosso livro principal, é a palavra de Deus, e é por meio dela que a gente vive. Deus deixou essa palavra para que a gente pudesse não apenas se alimentar, não apenas ler, mas para que ela sirva de rumo, né? Sirva de orientação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então pegue aí a sua Bíblia, abra aí em Gênesis 3 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Encontrou aí, irmão Emerson? Você gostaria de ler para nós? Leio. Essa passagem de Gênesis 3, de 1 até o 19, por favor, meu amigo. Certo. Vamos compartilhar aí, vamos fazer. Quer fazer uma leitura compartilhada? Vamos ler aqui 3. Cada um lê 5. 5. É, na verdade, aproveita aqui para ler 5 também. Lê 5 também. Gênesis 3. Pode ler aí, irmão Emerson. Amém. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe, quando no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos
e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizestes, maldita és tu entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, e rastejará sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Nós vamos passar aqui para o irmão Everardo. 15, né? E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará a luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém? Amém. Aí fomos até o 20 e vamos fazer uma análise aqui desses versículos, né, de Gênesis, que é a queda do homem, né? Primeiro ponto que a gente quer analisar aqui nesse momento é a astúcia da serpente, né? E para a gente lembrar que quem é essa serpente aqui? Serpente aqui é Satanás, né? Satanás aqui tem um diferencial em relação a Adão e Eva. Qual é o diferencial? Satanás, ele estava onde? Ele estava no céu, ele era querubim ungido de Deus e servia diretamente no trono de Deus. Então, Satanás, ele tem um conhecimento muito maior do que Adão e Eva, porque ele vem do mundo espiritual. E Adão e Eva estavam no mundo material. Muito embora Adão e Eva tivessem uma intimidade com Deus, né? Satanás ficou pensando numa forma no meio de enganar a humanidade e fazer com que a humanidade caísse. Porque Deus colocou como joia da criação a humanidade, o ser humano. E ele estava lá, no trono, servindo a Deus. Só que ele, no céu, Satanás no céu, né, a Bíblia diz que ele estava lá servindo a Deus até que se encontrou maldade no coração dele. Então ele quis ser maior de Deus. Eu vou construir o meu trono acima do trono de Deus. E lá no céu ele intentou uma rebelião contra Deus, porque queria ser maior do que Deus. Então essa pessoa, né, Satanás é uma pessoa, é um espírito. Ele vem para a terra com a finalidade de destruir a criação de Deus, porque ele se rebelou contra Deus. E aí, nessa astúcia dele que a gente está falando aqui, o que ele faz? E a gente precisa prestar atenção, porque Satanás, ele não parou de agir. Ele continua aqui na terra.
Ele continua operando por meio dos seus inúmeros, né, agentes, que a Bíblia diz que ele arrastou 1/3, né, dos anjos do céu na rebelião dele. Então muitos deles, muitos demônios, né, muitos agentes de Satanás estão aí pelo mundo procurando enganar ainda o homem, e ainda engana, né, para a gente não achar que foi só lá no jardim que ele agiu e agora não tem mais nada a ver. Muito pelo contrário. Então o que ele fez para derrotar ou para fazer com que a humanidade caísse? Ele ficou procurando: quem é que eu vou atacar? Quem é que eu vou atingir? E ele analisando, porque a Bíblia diz que Satanás fica como um leão, né, em derredor. Nós não vemos porque estamos na carne. Algumas pessoas a quem Deus dá a visão espiritual, essas pessoas conseguem ver demônios, conseguem ver anjos, né? Mas nós, na grande maioria, não conseguimos ver. Então Satanás se aproveita da sua invisibilidade, porque é um espírito, e coloca seus agentes andando em derredor da gente. Ele ficou lá no jardim, né, olhando lá: rapaz, será que é Adão que eu ataco? Será que é Eva que eu ataco? Ele observou: não, rapaz, mais frágil aqui para me atacar é Eva, né? E aqui entra também, já passando a um outro ponto, né, que é a omissão de Adão. Porque Adão, Deus colocou não apenas para ele cuidar do jardim. Deus colocou Eva como companheira dele para ele cuidar, para ele proteger. Porque esse é o papel do homem em relação à sua varoa, em relação à sua esposa. Ele tem que cuidar dessa esposa, ele tem que proteger essa esposa, ele tem que cuidar da sua companheira. E onde estava Adão quando a serpente, entre aspas, né, Satanás, foi fazer lá um chaveco com Eva? Onde é que Adão estava? Adão tinha que estar protegendo Eva, Adão tinha que estar lá acompanhando Eva. Ele não podia deixar Eva à mercê da serpente. Então Satanás ficou como serpente lá, esperando o momento. Ó, Eva acompanha o dia a dia lá deles, como é que é? Rapaz, vou pegar um momento aqui que Eva teve sozinha. E foi lá fazer o chaveco com Eva. E qual é o chaveco dele? Que ele continua fazendo hoje. É distorcer a palavra. É mudar o significado da palavra. Ele pega a palavra, né, e aí ele dá uma outra versão, ele dá uma nova roupagem, porque ele não cria nada. Ele é um imitador barato. Satanás é um imitador barato das coisas de Deus. E o que foi que ele fez? Ele dizendo aqui, ó, ele vai dizer a pergunta para a mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, ele faz uma pegadinha. E Eva caiu na pegadinha, né? Eva vai dizer para ele: não, Deus não disse isso não. Deus disse só não podia comer daquela, que era a resposta que ele queria. Ele fez uma jogada espiritual para que Eva respondesse o que ele queria. Quando Eva responde o que ele queria, ele vai dizer, ó, 5, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, ele vai, prepara a resposta, faz a pergunta correta para receber a resposta que ele quer, e depois ele lança, né, os dardos inflamados do inimigo, lança contra Eva, né, uma coisa que Eva não sabia, porque ele vinha do mundo espiritual e conhecia. Porque Deus sabe, ou seja, ele está colocando como se Deus está escondendo coisas de Eva, de Adão, do casal. Olha, Deus está enganando vocês. Não era ele que estava enganando. Não era ele o mentiroso. O mentiroso, ele colocando para Eva, era Deus. Deus que estava enganando Adão e Eva, dizendo, ó, vocês não vão morrer. Deus está sabendo, está enganando vocês. Mais ou menos nesses termos, né? E aí, e tem mais, se vocês comerem daquele fruto, vocês vão ser igual a Deus. Pronto. Fomentou o mesmo mal que ele teve lá no céu, de se rebelar contra Deus, ele fomentou no coração de Eva. Ele fomentou no coração. E é assim que ele faz conosco. Hoje em dia ele continua com essa mesma tática, de pegar e levantar ideias para você se rebelar, se revoltar contra Deus, só que depois a gente sabe o que vai acontecer. Nada de... Esse discurso a gente até conhece por aí, né? Que é uma mentira deslavada, que você vai, engana os incautos, engana os frágeis, engana quem não tem aí alguma vivência de conhecimento, só que depois que você cai, já era. Caiu na rede de Satanás, pronto, foi tragado por ele, né? E aí o que aconteceu com a mulher depois que Satanás disse isso? Só foi Satanás dizer que os olhos dela iam se abrir e que ela iria conhecer o bem e o mal como Deus. Ah, que nós vamos ser? Podemos ser igual a Deus? O homem, nessa tecnologia toda evoluída, avançada que o homem tem trabalhado, tem buscado, né? Será que o homem vai conseguir ser igual a Deus? Nunca. Mas há quem acredite, porque vai ser ou está sendo fisgado da mesma forma que Eva com a semente de Satanás.
de querer se arvorar, né? Ser igual a Deus, né? Deus é o Criador, fez tudo, o Criador do universo. Nós não temos nem noção, o ser humano não consegue nem ter noção. Tem um salmo que diz isso, né? Que o conhecimento dele é tão precioso, tão grandioso, que nós não conseguimos entender. Imagine todo o universo, vou pegar só o sistema solar, né? Que são aqui o Sol e 7, 8 planetas. Deus controlando, eles estão girando aí no espaço. Todo dia o Sol, né, tá no seu caminho, a Terra está girando em torno do Sol e está lá sendo mantido por quem? É o acaso que está mantendo isso aí? Não, a palavra de Deus diz claramente que pelo poder da palavra, todas as coisas são mantidas como são, dia após dia, hora após hora, segundo após segundo, pelo poder de Deus. E como é que o homem, na sua insignificância, lá no final ele diz, ó, tu és pó e ao pó retornarás, pode se achar que vai ser igual a Deus. Mas foi a semente que Satanás lançou no coração de Eva. Depois que ele disse isso, foi que a mulher fez. Olha aí, ó. 6. A mulher foi olhar para o fruto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Rapaz, é uma delícia esse fruto aí, é uma maravilha. Né? Agradável aos olhos. Árvore desejável de dar entendimento. Opa, eu vou aqui ser igual a Deus. Vou ter o mesmo conhecimento de Deus. Não vou mais precisar de Deus. Caiu na rede, né? Aí chegou a essa conclusão, que era a conclusão que Satanás queria que ela chegasse. O que ela fez? Pegou o fruto e comeu. O que eu me admiro aqui desse versículo é a facilidade do homem. O corajoso aqui. Estava omisso, não protegeu a mulher. Satanás ainda precisou dar um queixo em Eva para convencer Eva, mas Adão não. Aqui a Bíblia só diz, ó, a mulher comeu, pegou o fruto, deu pro marido e ele comeu. Capa ligeiro da peste, né? Como diz aqui no Ceará, né, irmão? Rapaz, não precisou dizer nada. A mulher chegou para ele, toma, come. Barriga branca? Meu Deus do céu, que rapidez. Aí a Bíblia vai dizer que antes eles cometeram esse pecado, né? Aquilo que Deus tinha alertado, ó. Abriram-se os olhos, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ou seja, antes, quando Deus vinha, na viração do dia, eles iam ter um momento de intimidade. Deus ia conversar com Adão e Eva, como é que eles tinham passado o dia. Deus tinha uma intimidade com Adão e Eva. Então, a primeira coisa que o pecado faz é nos afastar de Deus. É a morte espiritual. Né? Porque Deus diz, ó, se você comer, vocês vão morrer. E eles morreram. Primeiramente, a morte espiritual. A morte espiritual é você ficar longe de Deus. Você está distante de Deus. Você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, você está distante de Deus? Você está achando que pode viver sem Deus? Você está achando que resolve todas as coisas da sua vida? Você está pensando que você tem um controle da sua vida? Meu amigo, meu irmão, se você estiver pensando nisso, eu lamento lhe informar, mas a Bíblia diz que esse pensamento é equivocado, esse pensamento é errado. Nós somos dependentes de Deus. Nós não temos condição de manter o sol, né? Não temos condição de manter a terra girando, não produzimos alimento, porque mesmo que o homem plante, como ele Deus determinou para Adão, quem faz a planta germinar e crescer e dar fruto é Deus. Então nós dependemos de Deus. Então muito cuidado com seus pensamentos, de você querer ficar distante de Deus, achando que você, né, pode tudo, que você está no controle, que você manda, e nós não estamos no controle. Nós dependemos dele e ele nos deixou a palavra que a gente pudesse orientar e guiar nossas vidas, para que a gente vá bem nesta terra. Então aqui, com o que Satanás fez, eu passei aqui por 2 pontos, que foi a primeira astúcia da serpente, como ele foi enganar Eva, depois a inocência da mulher, né? Porque a mulher não tinha o conhecimento que a serpente tinha e ela foi enganada. E a omissão de Adão. Adão era para estar lá acompanhando a esposa, não era para ter deixado ela à mercê da serpente, né? E com base no que a serpente fez, o mal brotou no coração da mulher. E o orgulho fez pecar. Isso que a gente está falando, de nós sermos independentes de Deus, de não queremos saber de Deus, é orgulho. Que nós dependemos de Deus, nós somos criaturas dele, nós somos feitos criatura dele. A palavra diz que primeiramente nós somos criatura, porque somos criados por ele. E depois, quando eu reconheço a soberania e a majestade dele,
e aceito Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, eu me torno filho. Então nem todos são filhos de Deus. Você é filho de Deus quando você já deixa e permite que Jesus conduza a sua vida, que você segue essa palavra e procura obedecer ao que Deus estabeleceu nessa palavra para a sua vida. Se você ainda não fez isso, não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu oro para que o Espírito Santo de Deus toque na sua mente, no seu coração e faça com que você reconheça que você é um ser carente de Deus, que somos necessitados de Deus, que precisamos de Deus nas nossas vidas. Amém? E então, com a concordância do homem, porque o homem só pegou a Eva, deu fruto, ele comeu. Depois, então, eles caíram em si. E o que é que acontece depois que Adão e Eva, né, os olhos deles se abriram? E aí, então, eles fizeram o quê? Foram, não, estamos nu agora, e agora? O que tem que fazer? Vamos se vestir aqui. E fizeram roupas para ele. Na realidade, não foram roupas, né? Eles fizeram, com folhas de figueira, fizeram cintas. Aí Deus vem para conversar com eles e eles se esconderam. Porque o pecado nos afasta de Deus e a Bíblia diz que aquele que pratica mais obras, ele não procura a luz. Quem é a luz? A luz é Jesus, a luz é Deus. Né? E se eu estou praticando coisas más que não são de acordo com essa palavra, que não agradam a Deus, eu não vou procurar a Deus porque eu não quero que Deus conheça minhas falhas, meus pecados. É o orgulho, a prepotência e a arrogância do homem. Só que daí tem algo interessante. Muitas vezes, por orgulho também, vão dizer que cadê Deus? Onde é que Deus estava quando aconteceu isso comigo? Com minha filha, com meu filho, com meu esposo, com minha esposa, com meu pai, com minha mãe, com um parente meu. Aqui, veja bem, quando o homem e a mulher pecaram, que se eles, pela atitude deles, se afastaram e se distanciaram de Deus, quem foi que foi atrás? Foi o homem que foi procurar Deus? Ei, Jesus, Deus, eu pequei aqui, eu comi. Eles correram para ir contar? Para Deus, não. Deus veio porque vinha já toda a viração do dia. Então, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles fugiram da presença de Deus. Então, é isso que o pecado faz com você. É isso que o pecado faz conosco. Quando a gente peca, a gente se distancia de Deus e a gente foge da presença de Deus. Mas o nosso Deus, que é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, ele se compadece, perdoa e salva o ser humano. Esse Deus, né, onisciente, onipotente, o que ele fez quando o homem pecou? Ele foi atrás do homem, foi atrás de Eva. Ei, Adão, onde é que tu estás, Adão? Ei, Eva, onde é que vocês estão? E aí então, como Deus, a palavra de Deus diz que ele é santo e o pecado não pode entrar na sua presença, ele tinha que aplicar uma punição. Porque ele disse, se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Vai haver uma punição, vai haver uma penalidade. Porque aqui foi o pecado. Satanás fez com que o pecado entrasse no mundo. E então o que aconteceu? Deus procurou o homem, porque ele tinha que aplicar uma penação. É como o juiz, né? Se alguém comete um crime, o juiz precisa aplicar uma pena para pagar por aquele erro perante a sociedade. E perante Deus também. Se Deus é santo e nenhum pecado entra na presença dele, quantos pecados precisou Adão e Eva pecar e passar ele da presença de Deus? Foi 1000? 2000? Quantos pecados? Não, um pecado só. Bastou um pecado para que eles sofressem a punição, para que se afastassem de Deus e cometessem a transgressão e fossem apenados. Então, em seguida, nós vamos ver aqui, né, o próximo tema é amaldiçoados. Todo mundo aqui foi amaldiçoado por causa da ação lá, do pecado. Primeiramente, Deus nem conversa, né? Que é Satanás. Às vezes eu fico admirado que algumas pregações, alguns pregadores, alguns vídeos, você vê lá o pastor batendo papo, sei lá, conversando com o demônio. Entrevista com o inimigo. Jesus chegou aqui, né? Deus chegou aqui, bateu papo. Não, chegou logo e disse logo. Vamos ver aqui quem foi que disse. Ele perguntou para a serpente, né? Quem foi que perguntou aqui para 11? 14, né? Não, aqui no 11 aqui no diz, 11, né? Inicia. Foi primeiro para Adão. Quem fez o que fez? Perguntou para Adão, o corajosão. Quem fez que tu se sabia que tu estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Aí o homem disse, a mulher que tu me deu. Acaba corajoso, né? Dizer que Deus deu uma mulher para ele cair. Aí Deus disse à mulher, e tu, o que foi que tu fez? O que foi que tu fizeste? Eu acho que a mulher foi mais sincera do que o homem.
Ela respondeu: a serpente me enganou. E é verdade. É mentira? Não, é verdade. A serpente enganou Eva. A serpente tinha muito mais conhecimento que Eva e jogou a pegadinha, né? Isso implica dizer que porque eu sou inocente, porque eu não conheço, eu não sou livre da punição? Não. Porque por mais inocente que eu seja, por menos conhecimento que eu tenha, o que acontece? Eva sabia que não podia comer do fruto, né? É igual a pessoa dizer: eu matei o outro. Não, eu não sabia que não podia matar. Sabia sim. Porque Deus coloca no nosso consciente, lá no íntimo da nossa alma, se você estiver fazendo alguma coisa de errado e você estiver com o Espírito Santo de Deus, ele vai dizer para você antes de você cometer: isso aí não é certo, isso é errado. Foi o que Eva fez. Só que quando Deus conversou com Adão, conversou com Eva, ele foi para a serpente perguntar alguma coisa? Não, ele chegou e disse logo: ó, então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Ou seja, Deus já chegou para a serpente e já lançou a maldição, já deu a punição. Depois, para o homem e para a mulher, ele também aplicou uma punição. Para a mulher, disse: olha, tu agora vai ter filho aí sentindo dor, muitas dores. Homem, tu agora vai ter que trabalhar, vai ter que suar, né? Ou seja, maior. A terra que tu estava cultivando agora também vai dar cardos, vai dar espinhos. Tu vai ter muito mais sofrimento para tu colher o teu comer. E no final, porque já tinha tido a morte espiritual, que foi o distanciamento de Deus. No final ele vai dizer, no 19: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A serpente sabia que haveria morte espiritual. A própria Bíblia diz lá na frente que a primeira morte, né, é a morte espiritual, o distanciamento de Deus. Essa morte espiritual, ela tem saída para essa morte espiritual. Quando eu reconheço a Jesus como Senhor e Salvador, eu posso me reconciliar com Ele, me tornar filho de Deus e voltar a ter intimidade com Ele. E voltar a ter aliança com Ele, né? A morte física todos nós vamos passar. Talvez não, a Bíblia diz também. Por quê? Porque pode ser que Jesus volte e a gente esteja vivo e a gente seja arrebatado ainda vivo, né? Aí não passaria pela morte física. Mas, digamos assim, ceteris paribus, ou então dentro do padrão normal da natureza, nós vamos morrer, né? E se eu estiver com Jesus, eu não passo pela segunda morte, que é a morte espiritual. O homem vai morrer fisicamente, vai morrer espiritualmente. São duas mortes, conforme a palavra diz. Então aqui, para a gente ter entendimento, e o mais maravilhoso disso tudo, né, que a gente está explicando aqui, é o item que a gente encerra essa explanação. Depois que a serpente foi amaldiçoada, o homem foi amaldiçoado, e a mulher, e a terra, porque a terra também sofreu maldição por causa do homem. Não é apenas, né, os homens, a natureza humana, né, o ser humano que sofreu punição e foi amaldiçoado. Não, a terra também foi. A palavra está dizendo claramente que a terra foi amaldiçoada. E por causa disso ela começou a produzir coisas que não era para ela produzir, né? Serpentes, espinhos e tudo mais. Então, o melhor de tudo isso aqui, esse Paulo César, depois dessa coisa terrível que aconteceu aqui, da queda do homem, você acha que ainda tem coisa boa a se tirar? Tem sim, vamos pegar lá o 15. E é o maravilhoso, porque esse Deus que veio buscar o homem, quando o homem caiu, ele foi procurar o homem, ele fez uma promessa. No versículo 15 a gente vai encontrar: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Os teólogos, os estudiosos e bibliófilos, que nem o nosso irmão Emerson aqui, entendem nesse versículo aqui que aqui está a promessa do Salvador, a promessa da vinda de Jesus Cristo, que iria nos redimir e morrer na cruz para nos salvar e novamente nos reconciliar com Deus, né? Porque aqui ele diz: é um descendente da mulher, que ficou a inimizade entre a mulher, né, e a serpente, e esse descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Glória a Deus. Né? E ele ferirá o calcanhar. A interpretação aqui é que é justamente Jesus morrendo na cruz. Satanás pensa que está mordendo o calcanhar dele e derrotando ele. Mas na cruz é que Jesus redime a humanidade. Porque Jesus, sem pecado, morreu para nos salvar e nos oferecer a oportunidade de novamente ter esse encontro aqui com Deus. Então, quando você está com Jesus, além de você ter o Espírito Santo e se tornar filho de Deus, você também tem a promessa
de que você um dia vai estar com ele na Nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra, num mundo totalmente sem dor, sem sofrimento, sem fome, sem calor, sem frio. Não é maravilhoso isso? Não é uma promessa maravilhosa? Então nós só precisamos nos apossar dessa promessa, porque Jesus disse, né? Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele ainda diz mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você quer ter vida, vida em abundância, você está com dificuldade na sua vida, na sua caminhada, você que está nos ouvindo, você prestou atenção a essa palavra, a essa mensagem, soube por que a humanidade hoje vive nesse mundo pecador, distante de Deus, com um monte de mazelas? É porque está faltando Jesus. Mas infelizmente, essa promessa da vinda de Jesus, que vai render, vai fazer a mudança de todo esse mundo, nós não sabemos quando será, mas vai acontecer. Então, essa mesma promessa está aberta para você. Basta que você abra sua mente, seu coração, deixe o Espírito Santo de Deus entrar, e então ele vem fazer morar, você se torna filho de Deus, e aí você então poderá gozar de todas essas promessas numa vida muito melhor do que essa que nós temos aqui. É essa palavra que eu queria dizer, né? O fruto do pecado é a morte, que foi o que levou a Adão e Eva a se distanciar de Deus, e nós também. Mas quando você se reconcilia com Deus por meio de Jesus, você não vai ter mais essa colheita de morte, você vai ter uma colheita de vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Mais alguma coisa a ser abordada dentro do tema, ou a gente vai para as indagações, os questionamentos em relação ao que foi abordado? Indagações. Vamos lá. Você está acompanhando o programa Ebenezer Online, o programa da Igreja Ebenezer Fortaleza, uma família para pertencer, transmissão ao vivo para as principais redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e transmitindo para a Rádio Web Interativa Metro e Ascombi FM da Baixada, no município de Palmácia. Você está curtindo aqui o programa Ebenezer Online. A gente vai agora para as indagações, diante do tema que foi abordado, o pecado. O fruto do pecado é a morte. Pronto. O pecado está aí e nós estamos sujeitos a pecar a qualquer momento, se não tivermos aí alimentado com a palavra de Deus. Então você que está aí nos acompanhando, né, o salário do pecado é a morte. Consequência de você repetir várias vezes os mesmos atos errados, você vai chegar a um ponto que você vai estar desistindo de Deus para entrar aí no caminho da morte, e não sabemos e veremos o caminho à nossa frente pelos atos que praticamos. E a primeira indagação, quem é o respondedor aí? Eu vou começar hoje. Vai começar. É o seguinte, James, vai lá. Vamos lá. Com base no texto bíblico, podemos afirmar que a serpente continua a seduzir e a enganar o homem. E por quê ela continua? Pronto. A primeira pergunta, a resposta é sim, ela continua, né? Porque e aqui Paulo diz que o Deus desse século ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não entendam o evangelho. Então isso mostra que realmente o inimigo ele continua trabalhando sempre na mente. Ele trabalhou na mente de Eva, colocando as dúvidas, e continua ainda hoje induzindo, manipulando as mentes das criaturas, né? E até também dos filhos de Deus, para poder se afastar mais de Deus ainda. Então, do mesmo jeito que ele fez aqui, no início de tudo, como nós lemos agora, o irmão Paulo César explicou muito bem aqui, capítulo 3, certo? Realmente a serpente é ela que induz. Lógico que o homem tem uma sua parcela, né? Tudo não é o diabo. Tudo não é ele. Porque também 50% a natureza humana é depravada, certo? É tanto que você vê aqui no capítulo 3, do versículo 10 até o 12, a gente vê aqui a depravação total, que é a queda do homem na sua natureza pecaminosa. E Paulo diz em Romanos que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. É por isso que o irmão Paulo falou que está todos amaldiçoados, certo? E essa salvação que Deus nos oferece não é o livramento do sofrimento, não. É o livramento da morte eterna. Essa segunda morte que o senhor falou aí, certo? É a morte espiritual. Então, quando Deus nos salva, Ele nos salva da ira eterna que vai cair sobre os filhos da desobediência.
Então, em resposta a essa daí, sim, ele continua induzindo a mesma serpente. E em Apocalipse, ele continua. Eu acho maravilhoso a Bíblia, porque a Bíblia dá spoiler do que vai acontecer no final do tempo. Ela não esconde o final da história da humanidade. E diz que do mesmo jeito que ele induziu ao pecado Eva, e está induzindo a muitos aqui, certo? Nesse sistema, ele usa o sistema socioeconômico, porque tudo é dele, certo? Então, também, após, certo? Quando for já no final da história da humanidade, ele também vai ser, certo? Libertado, vai ser preso durante 1000 anos, certo? E depois vai induzir de novo o homem a pecar e repetir a mesma história de ir contra Deus e ele destruído. Então, a resposta é sim, ele induz, certo? E realmente o homem tem essa tendência pecaminosa. É isso. Então, vai para a segunda indagação. Pastor Patrocínio, tu vai responder? Pode ser. Então, vamos lá. Quando o ser humano peca, se distancia de Deus. Porém, podemos afirmar que Deus, mesmo assim, busca reconciliar-se com o pecador. Bom dia a todos, né? Esse texto aqui que o Paulo César leu, eu acho esse texto muito maravilhoso, porque ele dá fundamento a muitas perguntas, né? E também dá muitas respostas da vida da gente. É a base, né? A Bíblia, ela não confunde ninguém. A Bíblia, ela sempre tem uma resposta prática. E as pessoas às vezes querem complicar a palavra de Deus, dizendo que aqui é uma metáfora, que não existiu Adão e Eva, né? E se não existiu Adão e Eva, então a Bíblia toda não tem fundamento, né? Mas aqui existiu, aqui não é simplesmente um personagem, era uma pessoa, né? Adão e Eva foram criados por Deus. Daqui a gente vê toda a criação, né? Gênesis é muito importante. E a gente vê essa pergunta aí, eu acho maravilhoso. Por quê? Porque todo homem, nós somos sujeitos a muitas situações, né? E no decorrer da fé da gente, né, no decorrer da vida da gente, às vezes você vê um homem, eu me lembro até de uma história, que o homem passou a vida toda tendo um comportamento bom, era um bom pai, era uma boa pessoa, era, vamos dizer assim, tinha diante de todos ali um comportamento e uma moral inegável. Só que ele estava para se aposentar do trabalho, no último dia de se aposentar do trabalho, chegou no trabalho e tinha uma mulher lá, deu em cima dele. Ele ia para o trabalho e ia se aposentar naquele dia, né, como uma pessoa responsável, um pai de família, um trabalhador, uma pessoa confiável. E a mulher deu em cima dele, conversou e tal, e acabou ele caindo na tentação da mulher. Aí conseguiu levar ele, foram para um motel. Quando chega nesse motel lá, no momento lá, o homem teve um ataque cardíaco e morreu. Aí se lascou-se. Uma situação muito delicada, porque tudo aquilo que todo mundo pensava, que a família pensava, ele nunca tinha feito aquilo. Mas aí fica aquela dúvida, rapaz, será que verdade, ele era de verdade? Será que ele... Quantas vezes ele fez isso? Será que ele só tinha feito aquela vez? A história conta que só aconteceu aquela vez. Mas a família, como é que vai ficar? Né? Toda a história dele, né, ficou em dúvida por aquele ato, né, impensado, por aquele momento. Mas o que eu quero trazer aqui, eu contei essa história para chamar a atenção da gente, mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: Deus, ele sempre está em busca da gente. Nós não somos pessoas perfeitas, nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Você diz, você é justo? Não, nós somos justificados pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz que a nossa justiça, porque tem gente que se acha muito justo, muito honesto, muito santo, se acha que é incapaz de pecar. Nós pecamos todos os dias, seja por palavra, pensamento ou ações. Se a gente for fazer uma análise de pecado, eu acho que a gente, no mínimo, comete, vou ser assim, bem brando, no mínimo você comete 3 pecados por dia. Eita misericórdia, bastou um pardão e erro. Pronto, bastou um pardão e erro. Vamos dizer aqui. 3 pecados por dia por semana dá quantos? 21.
21. 3 vezes 7, 21. Por mês dá quanto? 30 vezes 3, 90. 44, não? Hã? 21 é 30 4. dias. Não, É, eu tô 21. falando 30 vezes Vai 3 dar dá mais 90 600, dias. vai dar mais Não, 600. 30 vezes 3 dá 90 dias. Não, 3 por dia, vamos dizer assim. 30 vezes 3, 30 dias no mês vai dar 90. No mês é 90. Vezes 12. Né? Dá Passa mil de e mil, passa mil de e mil. tantos. Passou de mil. É, De mil e mil. tantos, né? Era pra estar queimando. 1080 aí. Pronto. Tá só o churrasquinho. Adão e Eva foi só um. Não só entra o pecado churrasquinho. na presença de Deus. Pronto. Então, o que eu quero dizer é que nós somos sujeitos. Ninguém é perfeito. Ninguém tem essa coisa assim, eu não vou pecar. Irmão, nós temos que ter uma ciência que nós temos um tentador. O diabo, ele não brinca, né? Olha, o diabo tentou Jesus várias e diversas vezes. Jesus, o Filho de Deus. E ele sabia muito bem quem era Jesus. A Bíblia diz que Jesus não foi tentado só no deserto, não. A Bíblia diz que ele se afastou por algum momento, né? Mas ele foi tentado na cruz. Desce daí se tu é filho de Deus. Desce daí. Então, a Bíblia fala que nós temos que vigiar. Vigiar e orar. Porque Jesus disse assim, vamos aqui para o Getsêmani. E no Getsêmani eles estavam ali reunidos. Aí Jesus disse, vigiai e orai. Aí eles dormiram, Pedro dormiu. Porque ele dormiu, na hora que o soldado chegou aquela tuba para prender Jesus, ele puxa da espada e corta a orelha do outro. Aí Jesus disse, não é assim não. Pega a orelha dele e coloca lá de volta. Você está agindo com a arma errada, no momento errado. Por quê? Porque ele não vigiou. Porque ele não orou. Mas o que eu quero dizer, trazendo aqui, tentando aqui formar um texto e um contexto, é que nós somos sujeitos. Pedro foi sujeito. Sansão, ele era um homem que ele era para ter sido juiz. Ele foi o juiz, mas ele era para ter sido assim um homem que não era para ter tomado decisões erradas como ele tomou. Sansão, ele foi por um caminho, né? Começou a beber, começou a se prostituir, né? E aquilo levou ele o quê? Levou ele à derrota dele, né? Ele ficou sem força, sem o poder que Deus tinha dado a ele, que era a força, né? Ele ficou sendo motivo, né, de riso para os inimigos. Chacota. Ele era um libertador, ele era um homem temido. Se Sansão chegasse lá na cidade dos filisteus, todo mundo corria. Davam logo um pavor. Diz, quem é que vai enfrentar um homem desse? Um homem matou mil filisteus com uma queixada de jumento. Carregou uma porta de bronze, que era, vamos dizer assim, não sei quantas toneladas, um portão, não era uma porta não. Nas costas e levou para cima. O portão da cidade, né? Um portãozinho desse. Pronto, que era o símbolo de proteção da cidade, era o muro e o portão. Ele carregou nas costas e subiu um monte. Quer dizer, ele era um homem temido. Mas porque ele não vigiou, ele foi sujeito a cair no pecado. Aí você diz assim, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós somos sujeitos. Mas o Deus que a gente serve, ele sempre está à procura de nossas vidas para restaurar. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, se você houve um momento na sua vida que você disse, eu falhei, eu caí, eu não tenho mais cara para voltar, para se reconciliar, saiba que Deus, ele trabalha a favor da reconciliação, ele te recebe. As consequências do pecado, com certeza você vai ter que arcar. Aí você vai ter que, Deus vai lhe dar fortaleza para você suportar isso. Mas lhe receber, ele lhe recebe. A diferença é isso. Sansão, no último momento, ele pede perdão a Deus, e Deus me dá mais essa chance aqui, e Deus devolve a força a ele, e ele derruba as colunas, e ele concede a última vitória ao povo de Israel na sua morte. Porque todos os inimigos do povo de Deus morreram naquele dia, né? Então, o que eu quero dizer, quando Jacó ele peca, ele também comete muitos erros, você vê que Deus, eu acho o exemplo mais claro assim é o de Jacó também. Por quê? Porque Jacó ele trapaceia. Jacó ele é enganador, ele engana mesmo. Se tiver uma oportunidade, ele toma o que é seu na maior e ele fica rindo da sua cara.
É o tipo de pessoa, não Parecido tem? com quem? Pois é, o tipo de pessoa assim, que se você é seu amigo e tudo, mas se você vacilar, ele toma o que é seu. Incrível como tem gente assim, não chama nem de amigo, né? Pessoas assim. Né? Que às vezes você tá na sociedade, tá no trabalho, a pessoa, se você cometer um erro, a pessoa puxa o seu tapete, pisa em cima de você. Jacó era o tipo dessa pessoa. Mas quando ele foge de casa, a Bíblia diz que Deus vai ao encontro de Jacó. Eu acho isso tremendo. Porque na minha concepção, eu como ser humano, né, eu disse, rapaz, esse caba lá, presta. Eu vou mandar um leão matar ele no meio do caminho. Manda um urso aí matar esse. Ele vai morrer de fome aí. Então, vai acontecer uma desgraça com ele. Mas Deus manda para ele um sonho. E os anjos descendo e subindo. Né? Interessante que não. Subindo e descendo, né? Eu até ficava me perguntando, poxa vida, por que não é descendo do céu para a terra? Primeiro é subindo e descendo, dizendo que os anjos já estavam com ele ali desde o momento que ele saiu de casa. Eles subiam e desciam. Já estavam presentes com ele. Então Deus, ele está à procura de sempre reconciliar. Se você pecou, se você falhou, se você cometeu um erro, saiba que Deus, ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que está sempre de braços abertos para te receber. Não vá se culpar, se martirizar, né? Criar um grande problema, você não tem mais perdão. Tem perdão, né? Deus, a Bíblia diz que Deus é amor, e nós como seres humanos, muitas vezes a gente não entende esse amor de Deus, mas Deus, ele te ama e ele quer te perdoar. Então se volte para Deus, porque esses grandes homens da Bíblia que você vê, Abraão, Davi, todos pecaram. Só quem não pecou na Bíblia foi Jesus, porque ele nos redimiu do pecado. Mas eu quero te dizer, Jesus morreu naquela cruz e está de braços abertos para te receber. As consequências você vai ter que arcar, mas ele vai te dar força para tu suportar tudo isso que você está passando nesse momento. Então, a resposta é, se você caiu, não se preocupe. Deus tem poder para te levantar e te restaurar. Amém. Só um complemento aqui, irmão Wellington, rapidamente, para as pessoas que dizem que, por exemplo, essa história aqui é uma história da carochinha, não acredite não. Aí no versículo 20 do capítulo 3 de Gênesis vai dizer assim: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Dê uma procurada aí no Google por Eva mitocondrial. Você vai descobrir um estudo genético moderno atual, né, que comprova que houve uma mãe, né, uma primeira mulher que deu origem a toda a humanidade. Já pensou? Eva mitocondrial. É isso aí. Vamos lá para a terceira pergunta dentro do tema de hoje, que é: o fruto do pecado é a morte. No texto bíblico, Deus amaldiçoou a serpente, a mulher, Adão e a terra. Esta maldição é para sempre. O que devemos fazer para ficar livre da maldição? Amém. Vamos começar aqui, tu completa, né? Ou tu quer começar? Vai. Eu vou começar. Vai, começa. Tá, rapaz, pensa se coçando aqui para responder, rapaz. Essa maldição não é para sempre, porque o próprio texto, ele já não dá, como o Paulo César falou, a esperança, né? Porque a Bíblia, ela fala de 4 assuntos, certo, principais, que é a criação, aí vem a queda, depois a redenção e a restauração. Então, só nesse capítulo aqui 3 a gente vê esses 4 assuntos. E qual é o assunto da restauração? Certo? É a promessa que diz que o descendente, né, da mulher, ele vai pisar a cabeça da serpente, e a serpente vai morder o calcanhar, certo? Segundo os estudiosos, nós somos os calcanhar, certo? Nós somos o final da estátua de Nabucodonosor. Quando a pedra for rolada, vai ser destruído justamente esse sistema que nós estamos vivendo hoje. Esse sistema que é misto, é o barro com ferro, certo? Que não tem mais originalidade em nada, tudo é misto, tudo é misturado. Então, a promessa aqui
Aí por isso que eu digo, a Bíblia já dá spoiler de tudo. Então, essa maldição não é para sempre. Graças a E Deus. nós já queremos já no já e não agora. O que é o já e não agora? É o que o irmão falou. Para você se livre dessa maldição, você é só confessar Jesus como Salvador da sua vida, como diz lá em Romanos 10, 9, né? Se com a força, se com o coração crer e com a boca confessar que Jesus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Aí os irmãos Eu vou completar aqui, como você disse que a Bíblia dá spoiler. Na verdade, a Bíblia diz como começou e como vai terminar, né? Eu vou aqui logo pro final. Apocalipse 21, versículos 1 a 8. Se quiser acompanhar aí, Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 8, que vai dizer logo como é que vai ser o negócio, né? Como é que vai ser a nova terra. Apocalipse 21. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ô glória! Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Precisando nem de comentário, né? Amém? Então vamos para a última pergunta. Quem vai responder? O Everardo? Nosso convidado de hoje. Já vão aqui, já começando a fazer aqui os trabalhos, interrogatório aos seus conhecimentos bíblicos. Vamos lá aqui, né? Mas é um homem preparado. Vamos lá. A morte física de Adão e Eva ocorreu muito tempo depois de haverem pecado. Porém, a morte espiritual foi instantânea. E acontece se alguém morrer fisicamente, estando morto espiritual, ou seja, debaixo de maldição e distante de Deus. Isso é pesado. É pesado. Eu peguei logo essa. Mas enfim, né? Antes de chegar na resposta, vamos dizer assim. Foi muito, muito bacana a palavra de hoje que o Paulo trouxe. E é uma ressalva que o diabo, como ele é astuto, né, Paulo? Ele começa com a sua malícia doce, suave, né? E nos convence que aquilo é o correto. Mas ao mesmo tempo que ele convence que aquilo é o correto, que a gente, quando peca, ele faz questão de nos envergonhar. Ele faz questão de dizer assim: olha, caiu, pecou, né? E é essa vergonha que ele nos mostra que nos faz se afastar de Cristo. A vergonha de dizer assim: caramba, Deus confiou em mim, eu não retribuí. Mas respondendo o que foi perguntado, eu não vou... Paulo já respondeu lendo o Apocalipse, agora há pouco, né? Nós temos a missão, né, e o intuito de herdarmos essa cidade. Não é assim? Lágrimas vai acabar, morte vai acabar, dor vai acabar, preocupação, sofrimento. Mas aqueles que não conseguirem morrer fisicamente debaixo da graça de Deus, o que é que eles vão herdar? O contrário disso aqui. Quem diz é a Bíblia. Não é eu, não é o patrocínio, não é o Paulo, não é o Emerson, não é o irmão Wellington. É a Bíblia.
Então, aqueles que morrem fisicamente debaixo dessa maldição vai herdar o contrário disso aqui. E, infelizmente, eternamente, choro, dor, lágrimas, mas não vai ter direito mais à morte. Infelizmente. Isso vai sentir o resto da eternidade, lágrimas, dor, sofrimento, murmúria. Então, respondendo, né, a pergunta, aqueles que morrem fisicamente, né, e debaixo da maldição, infelizmente, herdam isso aqui. Mas falando como ser humano, né, a gente não sabe a intimidade que existe entre o ser humano e Deus diante da morte. Existe também aquela condição que alguém é desviado ou não conhece, vamos dizer assim, né, e se arrepende. A gente não sabe, né, aonde ele está. Mas diante da Bíblia é isso, né? Aquele que morre fisicamente debaixo da maldição é disso aqui: sofrimento, dor, lágrima. O contrário daquele que morre fisicamente debaixo da graça. É isso aqui que nos espera. Isso aqui que Deus prometeu para a gente, né? Uma terra santa, abundância de coisas boas, vamos dizer assim, né? Então, a minha resposta é essa. Se os caros amigos quiserem aqui fazer algum complemento, fiquem à vontade. É interessante essa pergunta também, complementando aqui o que o Everardo falou. Se você passa uma vida distante de Deus, morre sem Deus, quando você abrir os olhos, você vai continuar distante de Deus. Você não se preocupe, não vai ter quem tire você de lá, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Ou é céu ou é o inferno. A Bíblia não dá o terceiro, vamos dizer assim, a opção não. Então, é uma escolha que nós fazemos, né? Ou eu decido se arrepender dos meus pecados e reconhecer a minha natureza humana, que sou pecador, que sou necessitado e carente da graça de Deus, e reconheço Jesus, o que Jesus fez na cruz do Calvário, ou eu morro distante de Deus, rebelado contra Deus, em desobediência a Deus. Então, a sua decisão aqui na sua vida vai definir o que você vai ter na eternidade. Ou se você vai usufruir do céu ou daquilo que a palavra de Deus fala, né? Que vai ser todo mundo jogado no lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala que até o diabo, até o inferno, está aqui no Apocalipse. Até o próprio inferno vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. E já é uma palavra assim dura, mas é uma palavra real. A gente brinca aqui, a gente descontrai, mas a gente não pode negligenciar aqui a verdade bíblica para nossas vidas. Então, é isso que eu queria complementar.